Vem a outra explicação, não, mas o universo é eterno. Se o universo é eterno, é complicado, porque se você coloca uma eternidade antes de nós, uma eternidade sem começo, significa que esse momento nunca teria chegado. Porque, imagina, se para o passado existem milhões de anos, sem infinitos, para que esse momento chegasse, teriam que se passar infinitos anos. Infinitos anos ainda não passaram. Então não faz sentido também falar de retrocesso infinito. E todos os experimentos da física até agora dão conta que o universo começou. Tudo tem um começo, né? Tudo tem um começo. Aí alguns amigos falam assim, e o que havia antes do começo do universo? Não sabemos. Esses ateus, para mim, são mais honestos com o dado. Ele não aceita Deus, mas ele também não pode predicar cientificamente que Deus não existe. Agora, do ponto de vista teológico, eu prefiro dizer que havia um ser que a gente chama de Deus, mas para ser Deus ele tinha que ter as seguintes categorias. Primeiro, ele tinha que ser incriado. Ele não pode ser um Deus temporal no sentido de tempo que a gente tem na Terra, porque o tempo começou e Deus já havia antes do tempo. A energia começou, Deus já havia antes da energia. O espaço começou, Deus já havia antes do espaço. Então ele não pode ser alguém que está preso pelo espaço, ele tem que ser onipresente. Ele tem que estar acima de tudo. Esse ser, que é a causa primeira, que causou tudo e ele mesmo não foi causado por nada, é que faz jus à existência de algo nos nossos dias. E está bem compatível com aquele que a Bíblia fala no princípio Deus. Não discordando, porque eu concordo com isso, mas eu estou só numa questão talvez um pouco mais filosófica ainda, né? Me faz sentido existir um Deus, porque em algum momento a gente não vai saber responder alguma pergunta de o que criou isso. Então, o que criou isso? O que criou isso? Chega uma hora que a gente não tem resposta e fala, bom, tem que ter sido algo divino. Algo divino com essas características. Mas aí se eu fizer a próxima pergunta, e o que veio antes de Deus também? Mas não deveria também ter alguma resposta? Sim. Aí essa pergunta, ela é feita por muita gente que não acredita, só que aí nós temos que levar em consideração algumas coisas. Se existe um ser antes de Deus, então Deus não é Deus. É esse ser que é antes dele. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, a gente não está aqui trabalhando naquilo que foi chamado de o Deus das lacunas. Quando não tem explicação, eu jogo Deus ali para tapar. Não é simplesmente assim, já que eu não tenho nada para falar, eu falo é Deus. Tipo o trovão, é Deus. É igual o pai com o filho assim, por que eu não posso ir lá? Porque eu falei que não pode, acabou. Sabe, isso é ignorante. Não, é uma questão lógica. Imaginar ou supor, é autoevidente isso, que tem que ter uma causa primeira. Tudo bem, o nome Deus é de cunho da nomenclatura humana. Deus vem de div, do sânscrito, que significa luz. Né? E aí passou pelo latim, o grego theos, em hebraico Elohim, são nomenclaturas humanas. Então não vou usar a palavra Deus num primeiro momento, vou falar de causa primeira. Existe uma causa primeira, isso é autoevidente. O que eu chamo de autoevidente? Autoevidente é uma verdade que ela é em si mesma evidente, não tem como refutá-la, mas ela está acima da nossa compreensão comprová-la. Por exemplo, vou falar uma verdade aqui que ninguém tem como provar, mas também não tem como desmentir. Você não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Alguém discorda disso? Não. Mas tem como você provar isso? Não tem como. Duas retas paralelas são infinitas, jamais se encontram. Tá. Você já viu a reta de um infinito a outro infinito para saber que elas jamais se encontram? Mas é autoevidente. E muitas questões também que Euclides colocou e outras coisas mais. Então, quando eu falo que tem que ter uma causa primeira para o universo, isso é um fato autoevidente. É lógico, não tem como surgir do nada produzir algo. Segundo, esse ser não pode ser categorizado a partir dos nossos limites temporais, espaciais e imaginativos. Porque se ele for categorizado dentro desses limites, eu estou cometendo dois erros. Primeiro, eu estou divinizando coisas que são nossas, como o tempo. E, segundo lugar, eu estou simplesmente empurrando o problema para trás. Quando fala assim, mas se Deus criou todas as coisas, quem criou Deus? Aí você está falando de um Deus que não é o Deus causa primeira.
Porque se ele teve um começo, então ele não é a causa primeira, porque aí eu tenho que perguntar de novo, quem deu início a ele? Então tem que ser alguém que não está medido pelo tempo. Mas quando eu falo assim, tá, mas como é que esse Deus viveu eternamente então? Também não ter chegado esse momento para ele, você está vinculando esse Deus à nossa categoria cronológica. Se ele é eterno, a ideia de eternidade dele é outra. A ideia de Deus tem um tempo, mas é o tempo divino. Por isso que Pedro fala que 1000 anos para o Senhor é como um dia, e 1000 dias como um ano. Então Deus não está preso ao tempo, ao espaço, mas nós projetamos as nossas categorias espaciais, temporais, imaginativas a Deus, que são categorias limitadas, e a gente acaba limitando Deus também em categorias que não deveriam limitá-lo. Obrigado por assistir esse corte no canal Entendendo a Bíblia, onde separamos momentos na palavra que vão impactar sua vida. Para mais conteúdo, se inscreva, comente e dê seu like. Muitas bênçãos.